Bom, e para falar sobre esse protesto inédito na internet, a gente recebe aqui no estúdio o jornalista Rafael Coimbra, da coluna Futuro Modo de Usar. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tranquilo. Bom, Rafael, já é uma briga antiga aí, na verdade, né? Desde quando começaram, por exemplo, os programas de compartilhamento, principalmente de programas ou de músicas, vamos dizer assim, de MP3, e deve durar mais algum tempo. Será que tem como combater a pirataria ao mesmo tempo, deixar livre a expressão? Essa é a grande discussão hoje, Luciano. A gente ainda não chegou num meio termo. De um lado, você tem a liberdade, que traz essas coisas maravilhosas da internet, liberdade de expressão, mas traz consigo também a possibilidade da pirataria. E do outro, você tem o combate mais feroz a esse tipo de ilegalidade, mas que traz consigo palavras muito polêmicas, como monitoramento, censura, a questão da liberdade de expressão. Não existe ainda, tecnicamente, um meio do caminho que se consiga isso. Você tem que ir mais para um lado e para o outro. Essa é a grande discussão que está por trás dessas leis que estão para serem aprovadas. Agora, o que a gente pode dizer que tem de bom e o que tem de ruim nesse projeto? Bom, o bom é isso. A gente tem que entender que quem está a favor de proteger intelectualmente seus bens, as suas propriedades, essas pessoas têm direito. Elas produziram, elas têm que proteger, estão fazendo o seu papel. A questão é como você fazer isso. Isso que o que tem de ruim no projeto é a forma como se fazer isso. Agora, Rafael, a gente sabe também, por exemplo, que já tem alguns especialistas que dizem que as grandes empresas, por exemplo, principalmente produtoras, vamos dizer, de filmes, de música, elas têm que se adaptar a essa nova época. Se existe uma forma, por exemplo, de vender esse produto ou achar um novo caminho para vender os produtos e ganhar em cima disso, que a internet chegou para ficar e esse tipo de compartilhamento nunca vai poder ser barrado. Você concorda com isso? Qual é a sua visão nesse aspecto? A indústria caminha, por exemplo, você já tem lojas, no caso da música, da indústria fonográfica, você tem lojas que vendem a um preço acessível e aí faz com que alguns consumidores optem por pagar um preço que eles acham justo em vez de praticar a pirataria. Mas isso ainda não é geral, ainda falta um caminho longo para você chegar nessa adequação para que a indústria consiga fazer com que as pessoas não façam mais cópias ilegais. Agora, a votação já foi adiada no Congresso americano. Será que dessa vez vai ser votado? Porque as pressões são muitas dos dois lados, né? Inclusive o presidente Barack Obama é contra essa lei, mas tem a indústria toda do entretenimento que é a favor, né? Quer dizer, ficam pressões fortes dos dois lados. E é uma pressão realmente sem precedentes. Foi interessante porque se você vê, no caso da Wikipedia, que tem 25 milhões de acessos por dia, uma página fora do ar, ela mete medo, né? É uma coisa assustadora. Então, de alguma forma, faz com que as pessoas reflitam sobre o papel também da internet. E é interessante que a gente acha que a internet é um território livre. Muita gente ainda pensa assim, na internet pode fazer o que eu quiser. Aqui do lado de fora eu não posso cometer um determinado crime, mas na internet eu posso fazer o que eu quiser. Não, a internet é uma plataforma, essas empresas que podem ser atingidas por isso, Google, Amazon, Facebook, são simplesmente plataformas, mas cada um tem uma responsabilidade sobre isso. Então as pessoas têm que entender isso e se a gente ficar sem internet, se tiver algum problema técnico por conta dessa lei, quem vai sofrer somos nós. A Ana já está aqui no telão para fazer uma pergunta para você, Rafael. Isso. Bom dia a todos, né? Rafael, se a lei for aprovada, em princípio, tudo que é feito na internet vai passar por um controle prévio e esse controle vai ser feito por quem? Pelos americanos? E isso nos afeta de que forma? Vamos lá, várias partes, Ana. A questão é a seguinte, a lei, ela dá poder para a justiça americana, por exemplo, retirar um site do ar. Se alguém considerar que tem um material ali que é ilegal, ela tira do ar. Então esse controle vai ser feito ali. Aí as pessoas perguntam, mas eu não tenho nada a ver com os Estados Unidos. Errado, porque hoje em dia não tem mais fronteira na internet. A internet que está na minha casa, quando eu vou visitar um site francês, se ela tiver o domínio registrado nos Estados Unidos, hospedado ali, vai passar por ali. Então não existe mais essa questão de fronteiras. É assim que vai ser feito esse controle. E aí, se você tiver processo em relação a essas empresas, o que pode acontecer? As empresas podem começar a fazer uma vigilância prévia. Então, há um temor, isso não está escrito claramente na lei, mas quem é contra essa lei interpreta o seguinte, as empresas vão passar a monitorar tudo que entra e sai dos nossos computadores e aí você entra na questão da invasão da privacidade, da censura. As pessoas podem começar a se censurar previamente com medo. Pô, será que eu vou postar? Vou dar um exemplo só para ficar claro. Vamos imaginar que uma professora peça para um aluno fazer um trabalho sobre pinturas. Esse aluno gravou um vídeo e colocou lá uma reprodução da Mona Lisa. Isso é ilegal? Quem vai decidir o que é ilegal? Entra numa questão também da subjetividade. Recentemente, no fim do ano passado, teve um fotógrafo brasileiro que colocou uma foto de uma atriz de cinema nua. Era uma foto artística.
e um site de relacionamento onde foi publicado mandou que ele retirasse essa foto e bloqueou a página dele e ele teve que tirar várias fotos artísticas. Quem vai decidir se aquilo ali é pornografia ou arte? Essa fronteira que é muito complicada e gera toda essa discussão. Agora, Rafael, você falou a justiça americana pode mandar tirar do ar. Agora, quem denuncia? Qualquer um pode denunciar e da denúncia até tirar do ar também, como você disse, é uma questão muito subjetiva. Deve levar algum tempo. Aí Ou é não? que está a questão. Pela lei, o que se entende, quem é contra, é que esse processo vai ser o seguinte: tira do ar, depois responde. Qualquer um denuncia, tira do ar? Lá nos Estados Unidos. Não é tão rápido assim, mas enfim, alguém achou que o conteúdo está ali impróprio, ele vai lá, denuncia, a justiça pode falar assim, bloqueia esse site, inclusive com tira publicidade, tira formas de pagamento. Tem várias ações que endurecem essa questão e fazem com que você não tenha tempo para se defender antes de ser retirado. Então, pode causar algum problema mesmo antes de você se defender. Agora, Rafael, todo o temor em relação a essa lei antipirataria na internet procede? Tem motivo realmente para tanta chiadeira? E a linha que separa a censura na internet da invasão de privacidade é uma linha muito fininha, muito tênue, né? Como se controla tudo isso com liberdade e sem censura? Olha, Ana, tem um esforço muito grande, é importante também que se diga isso. Essas empresas, eu vou dar um exemplo do YouTube, faz controle. Você tem, porque as pessoas não gostam de ler aquelas letras miúdas. Se você falar, primeiro que tem lá, você quando assina o termo de você subir um vídeo, você diz, eu não estou subindo um conteúdo impróprio, ilegal de outra pessoa. E tem lá como você, se você é dono de se eu publiquei um vídeo, eu posso ir lá e pedir para o YouTube retirar. E tem um mecanismo que é mais sofisticado ainda, que se eu gravei um clipe musical, eu mando esse pedaço para o YouTube e toda vez que alguém fala assim, não quero que ninguém reproduza isso que não seja eu. Toda vez que alguém subir esse vídeo lá, o YouTube compara esse vídeo com o original e se for igual, ele retira. Então, existe um esforço, existe um mecanismo. Agora, hoje, infelizmente, é impossível, tecnicamente impossível. São 48 horas de vídeo por minuto publicados no YouTube. Como é que você faz isso tecnicamente e subjetivamente o controle disso? Se você tiver que fazer, você vai ter que contratar uma mão de obra muito grande, muito computador, talvez uma empresa vá à falência, ou simplesmente não consiga fazer porque é humanamente impossível. Rafael, duas perguntas para você. Como é que ficariam as redes sociais, já que há um compartilhamento muito grande de conteúdo entre elas? E dois, as próprias empresas de entretenimento não estariam prejudicadas com esse tipo de censura? Porque, por exemplo, hoje um videoclipe, muito provavelmente ele vai ser lançado primeiro no YouTube do que numa mídia aberta. Isso está acontecendo muito. Tem sites especializados, por exemplo, ou então o próprio YouTube tem canais especializados das próprias indústrias para lançar esse tipo de produto. Eu acho que no caso das redes sociais, o que vai ser mais prejudicado é a questão da liberdade de expressão e da criatividade. Porque em algum momento, quando pipocar o primeiro caso de alguém que teve uma página bloqueada, as pessoas vão começar a ter medo. Pô, será que eu estou cometendo uma infração? Será que esse vídeo que eu gravei da minha festa tem uma música? A empresa vai achar que aquela música ali eu estou cometendo alguma infração, mas era um vídeo da minha festa. Então pode gerar um temor que seja ruim, porque hoje o grande barato da internet é que a gente compartilha conhecimento, troca informação. Então é preciso que a indústria ache um mecanismo de atacar realmente quem está cometendo um crime, quem está violando, e deixar esse resto todo. Não, a verdade, hoje, a gente está quase que matando o paciente, dando uma dose excessiva. Eu acho que a lei é mais ou menos isso. A gente não consegue ainda atacar pontualmente quem está cometendo uma violação. E Rafael, obrigado pela participação. Coluna Futuro, modo de usar, Rafael Coimbra, falando sobre esse blackout, esse protesto de pelo menos 10 mil sites por causa de 2 projetos de lei norte-americanos. Obrigado, bom dia para você. Obrigada, Rafa. Até a próxima.